Amém. A última vez que eu apresentei foi na Campal da Oceania, 2 semanas atrás. Eu não tenho certeza se as pessoas sabem que dia é hoje. Que dia é hoje? É 3 de outubro. O que isso significa? 3 de outubro de 2018 foi o dia que Tempo foi apresentado no Arkansas. É o segundo ano do aniversário da Mensagem do Clamor da Meia-Noite nos Estados Unidos. E eu queria mencionar que não é algo profundo ou com grande metodologia, mas eu achei isso fascinante na época. Foi apresentado a 3 de outubro no Arkansas e 10 dias mais tarde foi apresentado onde? E eu vou estar olhando muito para o chat hoje, então, por favor, sintam-se à vontade para comentar. 3 de outubro no Arkansas, 10 de outubro na França. Alguém me mandou uma mensagem aqui no privado. Certo. 3 de outubro no Arkansas e 13 de outubro na França. Nós entendemos na época que a mensagem do Clamor da Meia-Noite tinha um pé onde e onde. 3 de outubro tinha um pé na terra e 13 de outubro tinha um pé no mar. Então, terra e mar. Ellen White fala sobre a mensagem ter um pé no mar e outro pé na terra. Então, foi dos Estados Unidos, que seria a terra, para a França, que seria o mar. E onde foi o terceiro ponto que a mensagem do Clamor da Meia-Noite foi compartilhada? Estados Unidos, a 3 de outubro, 13 de outubro na França e depois de dezembro de 2018, onde foi compartilhada essa mensagem? Qual foi a terceira localização? Alguns de vocês deveriam conhecer isso bem. Ilhas do Mar, do Ministério das Ilhas do Mar, que é em qual localização? Foi a resposta do irmão Graham. Estou seguindo o chat. No Fiji. Alguém também comentou aqui no privado. Então foi da terra para o mar, para as ilhas do mar. Foi os 3 passos que tomou a mensagem do Clamor da Meia-Noite em 2018. 3 de outubro de 2018 nos Estados Unidos, 10 dias mais tarde na França e depois também no Fiji, que nós vimos que foi liderado pelo Ministério das Ilhas do Mar. Nós vimos então naquele tempo que isso foi um cumprimento profético, que foi um carimbo na mensagem do Clamor da Meia-Noite. Então eu queria que nós considerássemos isso de acordo com a interação que nós tivemos a semana passada e o Ministério das Ilhas do Mar e o tempo que estamos vivendo. Então, 2 anos atrás essa mensagem foi dada. Isso parece que foi há 20 anos atrás e de outras formas parece que foi há 2 semanas atrás. E os 3 pontos principais onde essa mensagem foi dada, outubro, novembro e dezembro, até 2019, isso se espalhou mundialmente. E voz após voz, durante esse choro, esse clamor, isso foi avolumando, de país para país. E também de indivíduo para indivíduo, eles juntaram a sua voz a essa mensagem. Desde então, nós temos então traçado essa história com o final de Israel Antigo, vendo a entrada triunfal para o cenáculo, para a separação, pela dor do Getsemane e a cruz, que nós ainda profeticamente não entendemos completamente, até o 9 de novembro. Então, nós entramos numa nova dispensação. Estamos na dispensação do tempo de angústia de Jacó. Será que alguém sente que a gente não está no tempo de angústia de Jacó? Eu acho que isso é um assunto que nós todos podemos concordar. É um tempo de angústia.
Então, essa mensagem que foi dada há 2 anos atrás, ela se avolumou e ela foi ensinada mundialmente em 2019. E ela chegou a uma conclusão na Campal Internacional na Alemanha de agosto e setembro do ano passado. Esses toques finais foram colocados então nessa mensagem com a Primeira Guerra Mundial, a Terceira Guerra dos Diádocos, a Segunda Guerra Mundial e completando o entendimento da Terceira Guerra Mundial e também a mensagem do Éden para o Éden. Logo, isso se tornou o foco da sacudidura. A divisão que já estava começando há algum tempo, isso foi aberto. E Deus viu que seria bom nos direcionar, agora que a mensagem do clamor da meia-noite tinha chegado a sua plenitude. Deus nos levou de volta para as reformas de Israel antigo e Israel moderno, o seu início e o seu fim. E quando nós entramos num ponto crítico das partes da nossa história, dos sacerdotes, nós vemos de trás para frente esse período de tempo de teste. E Deus viu que seria bom nos ancorar nessas linhas de reforma originais. Se você está familiarizado com a Campal que houve no Canadá, no Zoom, alguns meses atrás, talvez, foi isso que nós tentamos relembrar as pessoas, que nós ainda estamos segurando essas cordas e que Deus nos deu essas cordas no mesmo ponto em que 2 sacudiduras foram colocadas em aberto. Essas foram as cordas particulares para nos ancorar na mensagem do clamor da meia-noite e as linhas de reformas de 1989. Então, de agosto e setembro do ano passado, com a mensagem do clamor da meia-noite, quando ela chegou a ser completa, até abril e maio desse ano, 6, 7 meses, nós então focamos no final de Israel antigo, e é o padrão que nós vemos por trás. Há um modelo que nos leva do ano 4 a.C. e 3 grupos de pessoas sendo chamadas nesse tempo. 2 para a nação judaica e depois no ano 34 depois de Cristo para os gentios. Então, a história dessa primeira sacudidura e depois também entrando na segunda, de agosto a setembro para abril e maio, nós focamos então no final de Israel antigo e nós de forma ampla estabelecemos essa linha de reforma. Eu não digo que não haja adições que possam ser feitas, mas essa linha de reforma ela se tornou muito bem estabelecida. Então, se nós acreditamos nessa linha de reforma, é uma corda que nos vai levar a passar essas 2 sacudiduras, esses 2 períodos de tempo. Mais ou menos de abril e maio, o final da escola em Portugal, até agora. Isso é mais ou menos novamente 6 meses. Nós estamos tentando focar no início de Israel moderno, na história milerita. E você vai notar que nós realmente não chegamos assim tão longe. São apenas algumas semanas desde que a gente conseguiu colocar uma estrutura. E eu vou sugerir que uma das razões para isso, uma das características para esse tempo, porque isso se torna tão difícil, porque é tão difícil colocar essa estrutura ou essa história, é um resultado da pandemia. Nós começamos a ter agora algumas campais no Zoom, mas o que a gente ainda não conseguiu fazer é ter escolas. E é nas escolas que a mensagem se torna realmente, se você quiser ver isso como um pão sendo feito, é massa sendo esticada, a massa sendo trabalhada. Então, não só pela pessoa que está fazendo isso, mas também pelos alunos que estão participando. Isso se torna, então, uma discussão em aberto. Não só com os estudantes estando na escola, mas as pessoas que estão acompanhando online, que fazem perguntas e adicionam pensamentos. Então, uma das razões pela qual Atos 27 é um estudo tão sólido é porque eu tive 3 meses na escola do Brasil no início do ano passado, onde nós conseguimos arrazoar com Atos 27.
Nós não conseguimos fazer isso com a história milerita. E é falta de ter escolas nesse movimento que tem impedido esse crescimento rápido dessa mensagem e a habilidade de muitas pessoas se sentirem estabelecidas nessa linha de reforma. Mas nós temos, sábado após sábado, tentado estudar isso. Então, nós estamos sentindo falta de ter escolas. Então, eu gostaria de nos dar apenas um resumo verbal desses 2 últimos anos. Desde 3 de outubro, 3 campais principais, 3 apresentações principais, que foi no Arkansas, na terra, França, o mar, Ilhas do Mar, que foi o Fiji. Depois isso se espalhou até 2019, veio a sua conclusão na Campal Internacional na Alemanha, o ano passado. Deus nos deu de volta as linhas de reforma, que são particularmente as cordas que a gente vai segurar até o epicentro de 2 crises que estão enfrentando agora esse movimento. Nós enfrentamos a primeira, que foi a separação no cenáculo, quando Judas sai, e depois até Getsemane e a cruz, que é 9 de novembro, que ainda precisamos entender melhor. Depois entrando nesse período de deserto, os 40 dias, em 2 modelos diferentes do final de Israel antigo. Então, os 40 dias no deserto e os 40 dias dos discípulos. E poderíamos pegar nisso e ver isso em outros períodos de 40 dias. 40 dias de Golias, dizendo que conseguiu derrotar esse movimento. Mas não vou entrar nesses detalhes. Esses 40 dias chegaram à sua conclusão agora, e então agora nós estamos no cenáculo. Nós entramos numa nova dispensação, de 9 de novembro do ano passado, e nós já passamos esse período de tempo tentando ou precisando entender concretamente o início e o final de Israel antigo, de forma conhecida como a linha de Moisés e de Cristo, e o início e o final de Israel moderno, que seria os mileritas e a linha dos 144 mil. Nós fomos impedidos no crescimento dessa mensagem pela falta de termos escolas. Não vou dizer tanto campais. Campais são o que é apresentações mais públicas daquilo que é normalmente descoberto ou cavado nas escolas e estudos privados. Nós estamos sentindo falta disso. Mas nós também conseguimos reconhecer que essa é a dispensação onde o foco do nosso trabalho é particularmente organização. E isso também requer mais tempo do que antes. Então nós temos tentado desde maio estudar essa história milerita juntos. Era a nossa intenção. Mas nós passamos por algumas tangentes. Pode parecer dessa forma. Nós começamos a estudar esse estudo e nos demos conta que nós precisávamos de colocar outras coisas no lugar. Primeiramente, por que Cristo não veio na história milerita? Nós diríamos que foi porque é uma história de falha, mas nós então precisamos entender por que é uma história de falha. Nós diríamos que elas voltaram para a condição de Laodiceia e nós queremos entender o que isso significa. Por que isso é uma falha? Por que isso é a condição laodiceana? Então nós voltamos para cá e vimos o touro ápis. Vimos o que esse touro ápis era e representava. E depois nós conseguimos traçar e ver por que não o final de Israel antigo era uma falha, porque na verdade foi sucesso, mas por que Israel antigo, por que a nação judaica ela saiu do caminho, falhou. Então é sucesso, mas não para a nação judaica. E nós queríamos ver então o que era essa condição laodiceana, e como isso é levado de tal forma.
Não que a nossa história seja uma história de falha, mas por que que para o Adventismo, para essa instituição, é uma história de falha? Por que é que eles falham enquanto esse movimento vai ter sucesso? E o que nós reconhecemos é que isso foi voltar atrás para a idolatria. Esse touro ápice, essa idolatria das nações pagãs. Essa condição laodiceana, essa idolatria do protestantismo apóstata. Então, tudo que nós estudamos nessa história parecia que estávamos desviando da história milerita, mas foi necessário para entender a história milerita. Agora nós sabemos por que eles são uma história de falha. É porque eles voltaram para esse protestantismo apóstata, essa idolatria. O que era essa idolatria? Nós olhamos para as teorias de conspiração, para o nacionalismo. Nós olhamos para o protestantismo apóstata, para o seu pensamento, a mentalidade de 1798, durante toda essa história. E nós falamos dos protestantes conservadores, como eles responderam à Liga das Nações em 1919, essa ameaça do globalismo que eles ainda seguravam. E nós vemos agora que Israel antigo, a nação judaica, também permaneciam nessa idolatria das nações pagãs. E agora o Adventismo também segura essa idolatria do protestantismo apóstata. Então essa nação judaica ela nunca iria admitir isso. E nem o Adventismo iria admitir isso. E para ver isso, Israel antigo diria: nós olhamos para a corrupção de Roma, nós estamos opostos ao Egito, à Babilônia, a Roma. Nós conseguimos ver que eles não seguem Deus, que eles precisam ser destruídos porque eles estão em idolatria. Eles não conseguem ver em quão imbuídos eles estão nesse pensamento. O Adventismo hoje, eles olham para o mundo, e se eu posso dar um exemplo, e eles olham para essa corte suprema, e o que todo bom conservador, socialmente conservador, adventista, pensa quando olha para a corte suprema? Eles olham para isso como um horror. Por quê? Por que esses adventistas conservadores têm medo da corte suprema? Por que eles estão horrificados com essa corte suprema? Qual é o problema que eles têm com isso? Catolicismo. Tantos membros da Corte Suprema são católicos. Então, esses bons adventistas conservadores se sentem ameaçados pela Corte Suprema porque a Corte Suprema é católica. E eles acham que esses católicos da Corte Suprema, que eles temem, quem elegeu esses católicos que estão na Corte Suprema? Não foi um presidente católico, não foi um congresso católico, mas foi os protestantes que elegeram esses católicos na Corte Suprema. Mas os adventistas olham para esses juízes na Corte Suprema e temem. Por quê? Porque talvez no futuro, esses juízes da Corte Suprema poderiam instituir essa lei dominical. Então eles temem porque eles veem os católicos, esses juízes na Corte Suprema, mas na vida real, como é que eles se sentem em relação a essa Corte Suprema? Esses católicos que estão na Corte Suprema, esses juízes, eles são socialmente conservadores, têm tendência para o republicanismo, têm essa mentalidade republicana, são esse tipo de juízes. E esses juízes ou essas justiças estão sobre a questão do aborto. O adventismo se sente como? Essas pessoas concordam com esse aborto, concordam agora com essas justiças de casamento gay, homossexual, os direitos de LGBT, onde eles se colocam? Eles concordam com essas justiças. A forma como essas justiças determinam a liberdade religiosa. E nós falamos algumas semanas atrás de 2014 dessa decisão do Hobby Lobby, onde a Corte Suprema ela reinou em favor de uma companhia, de uma empresa que não queria dar um seguro de saúde,
que não concordava com os seus trabalhadores. Então, uma empresa que é uma empresa de família, que é controlada por uma família religiosa, e eles queriam esse sistema de saúde que eles poderiam dar aos seus trabalhadores, mas baseado de acordo com a sua religião. E a Corte Suprema decidiu em favor dessa empresa. A Ruth Bader Ginsburg, ela foi a voz central nesse caso na Corte Suprema, e ela falou fortemente em relação a isso. Mas esses conservadores sociais católicos, eles reinaram em favor dessa família religiosa que tinha essa empresa do Hobby Lobby. Como é que a empresa respondeu a isso, a imprensa? Os adventistas do sétimo dia no norte da América, eles colocaram um discurso. 1º de julho de 2014, que isso foi escrito na revista Adventismo Hoje. Os adventistas do sétimo dia no norte da América colocaram um discurso ontem oficial dizendo que eles foram encorajados pela decisão tomada essa semana pela Corte Suprema dos Estados Unidos nesse caso do Hobby Lobby. Mas houveram adventistas que expressaram uma reserva e preocupações da mesma decisão. Eles são levitas. Essas denominações deram ênfase que essa decisão reafirma a liberdade religiosa, restaura esse ato e que amplia cada vez mais essa liberdade religiosa para a fé de todas as pessoas. Uma pessoa comentou e disse: normalmente, direitos religiosos são definidos como sendo protegidos do governo, protegendo alguém fazendo algo de que Deus queria que a pessoa fizesse. Eles mudaram essa definição de direitos de religião de uma forma diferente. Quando isso tem a ver com ditar o que fazer para os seus empregados em relação à sua religião. E essas justiças na Corte Suprema são protestantes e católicos, mas maiormente católicos. Então, se um trabalhador diz que eles não vão prover se a empresa diz que eles não vão prover para o trabalhador contraceptivos, eles dizem que a empresa pode então segurar esse fundo, essa entrada financeira para essa parte de saúde. Mas o que acontece se você é um trabalhador e você é testemunha de Jeová e você não crê numa transfusão de sangue, mas você agora trabalha para uma empresa e essa empresa não quer dar essa transfusão de sangue para os seus trabalhadores? O que a Corte Suprema fez é que eles colocaram uma cláusula especial que diz que isso não se aplica a transfusões de sangue. Por quê? Não há uma razão boa, exceto de que eles não são testemunhas de Jeová. E eles estão contra contraceptivos e são contra transfusões de sangue. Então, isso não é uma questão de princípio ou religião, mas é o direito de enforçar essa crença religiosa sobre um trabalhador num mundo secular. Então, eu gostaria que a gente visse o perigo de que o adventismo se encontra. É apenas uma revisão. Que enquanto eles têm medo que no futuro eles vão discordar com esses católicos, esses juízes da Corte Suprema que são católicos conservadores, atualmente eles concordam com essa visão mundial que englobam todas essas coisas. Porque eles estão fazendo parte dessa idolatria do protestantismo apóstata, que foi quem elegeu essa Corte Suprema. Então nós fizemos tudo isso porque nós queríamos voltar para a história millerita e entender por que eles falharam. E nós conseguimos ver e fazer algumas aplicações e comparar e contrastar, voltando para outras linhas de reforma. Então não é o meu propósito hoje
voltar atrás para a história milerita. Nós não vamos fazer isso no estudo de hoje e talvez não no da semana que vem também. O que eu gostaria de fazer é abordar algumas questões que surgem frequentemente, que as pessoas têm perguntado, especialmente nos últimos meses. Essas questões elas têm surgido de forma bem frequente e eu achei que seria melhor abordar isso num estudo ou vários estudos, em vez de voltar atrás ou ir logo para a história milerita. Então nós vamos pôr em pausa um pouco essa nossa história milerita. Então isso seriam perguntas e respostas em que eu já tenho as perguntas e eu vou encorajar as pessoas também a escreverem no chat os seus pensamentos que você tem em relação à perspectiva da pergunta ou resposta a essa pergunta. Então eu estou encorajando essa participação no chat. Muitas das perguntas que as pessoas têm perguntado são perguntas razoáveis, perguntas que eu também já tive, são perguntas honestas e não tem nada de errado com fazer perguntas ou ter perguntas, mas nem todas as perguntas são. Existe uma mistura. Algumas são perguntadas com boa fé, outras não. Uma que não foi perguntada com boa fé, por exemplo, alguém pergunta: como é que a vinda do Cambridge Analytica para os Estados Unidos seria a lei dominical de 2014? Nós vamos voltar para explicar o porquê que isso não é uma pergunta honesta. Mas vamos começar com uma que foi perguntada por várias pessoas e que eu acho que é uma pergunta boa e razoável. Então, quando nós olhamos para esse padrão, isso seria uma estrutura ômega e se aplica para Israel antigo e final de Israel moderno, 2 chamados à igreja e um chamado ao mundo, ou gentios. Então, nós vamos usar essas duas histórias, final de antigo e moderno, quando nós estivermos escrevendo nessas linhas. O que nós chamamos essas 3 linhas? Qual é a palavra para essas 3? Estou procurando respostas. O que você chamaria isso? Fractais. Certo, boa participação. Então, nós chamamos essas linhas de fractais. O que é a definição de um fractal? Eu vou dar uma representação visual. Seria uma estrutura. Se eu posso tentar simplificar algo que está na minha mente facilmente. Você tem esse padrão, se parece com um Y. Se você tirar essa visão, isso se torna um fractal disso. Todos conseguem ver? Então, você tem um padrão e depois você tem uma repetição desse padrão. E você consegue fazer isso das duas formas. Nós começamos então com um padrão, depois nós criamos um outro, depois um outro. E tudo se torna um padrão repetitivo e você pode continuar fazendo isso. E isso se torna uma árvore de fractal. Começamos com uma, depois nós criamos, eu sou quase 100 mãos agora, depois criamos aquilo, e agora vemos que só tem isso. Essa pequena estrutura é um fractal da nossa maior. Você consegue ver isso? Você consegue fazer um zoom nisso? E você conseguiria continuar criando fractais cada vez menores. Você pode fazer isso em todos os ramos. Então, é esse padrão onde o menor tem as características do maior. O irmão Brandon diz, é uma amplificação que repete a mesma estrutura. Essa seria uma forma boa de explicar um fractal. Então, todo mundo está bem com isso? Você poderia chamar esse aqui
o que nós começamos, poderíamos chamar de linha de 144.000. E depois nós poderíamos dizer sacerdócio, levitas e netineus. Faz sentido? Seria um modelo maior. E depois nós temos esses 3 modelos maiores em cima disso. Então, pergunta. Quando a gente vai para a nossa linha de reforma, final de Israel antigo, essa linha aqui de cima, onde está a cruz? Em qual história? A linha dos 144.000 não tem cruz, mas isso é porque eu ainda não desenhei um marco. A história da chuva temporã, alguém menciona? Concord na segunda dispensação. Eu enganei vocês. Nós não colocamos aqui esses marquinhos. Perdão. Agora onde fica a cruz? Alguém diz na história da chuva temporã? Então seria essa a história? Qual seria esse marco no final de Israel antigo? Seria o ano 34, onde o evangelho vai para os gentios. O trabalho é feito para a igreja, para a nação judaica. Esse seria o segundo chamado para a igreja, que começa aqui. Que seria a segunda colheita da nação judaica. Então, esse marco seria o Pentecoste. E esse marco seria a cruz. Faz sentido? Então, é aqui que a cruz está na linha dos 144.000, no modelo maior de Israel antigo. Mas onde está a cruz no primeiro grupo sendo chamado, que é os discípulos? Onde colocaríamos a cruz? De forma fractalizada. Alguém diz no quarto marco, mais alguém diz no quarto marco, outra pessoa no fechamento da porta da graça e outra também. Qual é o problema com o que vocês acabaram de fazer? Qual é o problema aí? A irmã Adriana diz que isso não é um fractal. Eu concordo. Onde você colocaria se você tivesse que fractalizar essa história? Algumas pessoas ainda dizem 2019. Alguns dizem na chuva temporã. E qual seria o ano? Nós estamos pegando nesse modelo e estamos fractalizando. Chuva temporã que começa em 2001 e qual seria esse marco? 2009. Você consegue ver o que nós acabamos de fazer? Nós pegamos esse modelo maior que nos leva do ano 4 ao ano 100 depois de Cristo e nós criamos um fractal disso. Se você criar um fractal disso, você pega na cruz, no marco de Concord da chuva temporã e você traz para o marco de Concord dessa chuva temporã. Faz sentido? Então, o que eu queria sugerir é que nós precisamos de ser específicos quando nós falamos que essas linhas são fractais. Se você for pesquisar o que é um fractal, isso entra em matemática bem complexa e que pode ser um desafio.
mas eles vão listar 3 tipos diferentes de fractais. Eles listam 3 fractais diferentes, mas eu vou falar particularmente que existe 2 variedades. Você tem o primeiro tipo de fractal, que seriam os fractais exatos, que são em si similares, que é o que nós temos aqui, que é geralmente as figuras que você teria visto se você fosse fazer o Google dessa imagem de um fractal. Iria mostrar algo assim, que seria um fractal exato, com isso é exatamente o que isso é, que isso aqui é exatamente. Então, um fractal exatamente igual. Mas existem muito poucos fractais exatos na natureza. O que é muito mais comum é esses fractais quase similares. Então, nós temos os fractais exatos e nós temos os quase. E isso seria estatisticamente quase similar. E eu não quero entrar na diferença do quase e o estatístico. O que nós temos então são fractais que são exatos e fractais que não são exatos. Esses quase significa parcialmente. Então, parcialmente um fractal seria como um fractal híbrido. Você tem fractais exatos, que é o que tende a ser mostrado nos desenhos que demonstram esses fractais, mas você o que tem aquilo que é muito mais comum, que é esse fractal, que é o quase fractal, que é uma mistura. Você poderia escrever o segundo fractal, por favor? É um Q, um U, um A, um S e um I. Peço perdão que não dá para ler no quadro. Isso foi privado. Então, é uma similitude quase igual. Então, sem ser técnico, isso seria fractais que são exatos ou fractais que são híbridos, mas que também poderiam ser considerados fractais. O que nós temos nas linhas de reforma é fractais não exatos. E nós iríamos nos poupar muito trabalho se nós conseguíssemos chegar a uma conclusão em relação a isso. Estamos lidando com fractais parcialmente híbridos. E a razão pela qual nós temos isso é a forma como nós estamos usando essa história. Se nós tivéssemos que fractalizar a cruz, eu vou apagar isso porque está difícil ler isso no Zoom. Se nós tivéssemos que fractalizar a cruz, nós iríamos pegar dessa linha e veríamos a cruz aqui. Depois iríamos colocar a cruz aqui para os levitas. Depois iríamos colocar a cruz aqui para os netineus. Faz sentido? Então, isso seria pegar nessa história e fractalizá-la. Se nós tivéssemos que ver o final de Israel Antigo como uma história sequencial, o que nós iríamos fazer essencialmente era cortá-la para encaixá-la nesses modelos. Iríamos então pegar nela e apertá-la, foi o que nós fizemos aqui, pegar no fractal todo e tentar fazer com que a cruz chegasse a 2009. Ou então você esticar e fazer disso um evento menor e manipular essa história. Então, essa é a diferença entre a nossa metodologia e a metodologia do FFA. Para eles está tudo bem com cortar, esticar e manipular histórias até que ela encaixe na dispensação que eles querem. E nós não fazemos isso. E alguém perguntou, será que nós temos que ter esses mesmos conceitos ao mesmo tempo? A cruz sendo 2019 e também 2009. E eu diria que não. Quando nós fazemos da cruz 2009, eu vou sugerir que isso é uma metodologia errada e que você precisa manipular a história para conseguir fazer isso.
O que você tem que fazer é estar confortável e familiarizado de que quando você usa fractais, você pega toda uma história expansiva, do ano 4 a.C. ao ano 100 depois de Cristo, e que você baixa essa história. Você vê os discípulos, depois vê os levitas, vê gentios, vê João como 144 mil, e nós não estamos então manipulando a história. Você pode sim criar uma outra linha de reforma sobre o Cristo como discípulo, mas isso se torna uma nova linha de reforma, não se torna uma manipulação dessa linha. Faz sentido? Será que a gente tem alguma pergunta ou algo em relação a isso? Escrevam se tiverem. O que o FFA faria repetidamente e que nós estávamos lutando contra era manipular essa história. E você poderia fazer isso se você acreditasse nessa definição exata de fractais. O que faria da cruz não 2019, mas faria dela 2009. E depois você teria que voltar atrás para 2009. Eu não escrevi nada aqui embaixo. Prometo que eu não vou escrever nada, irmã. Então você teria que voltar a 2009 e forçar a cruz nesse marco. E você então teria que tentar ver o que aconteceu em 2009. Qual foi o grande desapontamento que o movimento teve? Qual foi a crise ou o teste? Que separação houve em 2009? Como é que nós fomos confrontados com uma crise em relação à natureza do reino? Isso é desafiador e você não vai achar isso. Então você vai começar a manipular isso e ter que voltar atrás e reinventar nossa própria história para tentar ver o porquê que a cruz seria cumprida em 2009. Isso, francamente, não é, porque a cruz é 2019. O que eu quero dizer quando eu digo que é uma manipulação, trazer a cruz daqui para cá, você precisa pegar nessa história e manipulá-la. O que eu quero dizer é que você tentaria cortar ela ou tentar condensá-la, apertar ela cada vez mais. Do ano 4 ao ano 100 depois de Cristo. E depois é compreendido que isso é apenas uma parte da história de uma forma sequencial. Nós seríamos os discípulos, que seria o primeiro grupo para os judeus. E depois você vai ver o segundo grupo para os judeus. Depois você veria os gentios sendo chamados. Depois você veria os 144 mil tipificados por João o Revelador. Então nós não estamos manipulando essa história. Não estamos cortando ela. Faz sentido? O que é fractalizado é a estrutura. Será que a gente vê algum desapontamento em 2019? Eu vou sugerir que sim, mas existem dois tipos de desapontamentos. Um dos discípulos e de Cristo não foi o mesmo do desapontamento dos mileritas e de Samuel Snow. Então, esse desapontamento de Cristo e dos discípulos, Cristo foi desapontado. Ele consegue ver que os discípulos não conseguiam ficar acordados e orar por ele. Ele vê esse espalhamento, mas não foi surpresa. Foi doloroso, mas não foi uma surpresa. Então, foi um desapontamento, mas não foi uma surpresa, porque não há erro na sua mensagem. O desapontamento dos mileritas e de Samuel Snow foi diferente, porque eles tinham um erro na sua mensagem. São dois desapontamentos diferentes. Então, nós temos isso em 2019. Estamos desapontados pela sacudidura e essa separação, mas não deveria ser surpresa. Mas estamos desapontados também porque nós não entendemos 9 de novembro.
que não deveria ser uma surpresa porque nós tínhamos linhas de reforma. Então, isso é um desapontamento. Mas nada disso indica um erro na mensagem, porque não houve no final de Israel Antigo. Então, para responder uma pergunta, sim, a cruz cai em 2019 e não pode ser colocada em 2009, ou 2016 ou 2020. Ela é 2019.